Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apresentador do Salmo, versos e prosas. Hoje estaremos analisando o Salmo 22. Eu estarei utilizando a Bíblia King James, versão atualizada. Este salmo, ele fala sobre o sofrimento do Messias. Ele foi escrito para o mestre de música. É o salmo da cruz. É um salmo escrito por Davi. Davi começa esse salmo dizendo assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Muito bem, amados. Davi, ele olhava para o tempo, do espaço do tempo, através do Espírito Santo, do Espírito Eterno de Deus. Ele contemplava o sofrimento do Messias, onde Jesus estava na cruz. No momento da aflição, ele dizia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então Davi, ele prevê, através do espaço do tempo, ele olha, ele vê o sofrimento do Messias. O versículo 2 diz assim: Deus meu, eu clamo de dia, mas não responde. Durante a noite, e não recebo descanso. Tu, contudo, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Nosso antepassado confiaram em ti, tiveram fé em ti e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos em ti, creram e não desapontaram. Aí Davi olha para si mesmo, ele diz: quanto a mim, sou um verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Também trazendo para o tempo de Jesus, quando ele estava sendo humilhado, sendo desprezado pela própria humanidade, onde ridicularizaram-me, diz: todos que me veem balançam a cabeça e gesticula, balançando insulto contra mim, dizendo: voltaste para o Senhor, que Ele o livre e salve, se é que lhe quer bem. É quando as pessoas diziam de Jesus, zombava de Jesus, e dizia: profetiza-nos, filho do homem, onde as pessoas, inclusive, lançavam esse insulto em pó, e dizia para ele: uai, você não acreditou em Deus? Você não acredita que é filho de Deus? Então que Ele te salve. E o salmista continua olhando por o espaço do tempo e diz: apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Quando Jesus pregava, ele dizia: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus me ungiu para libertar os oprimidos do diabo e trazer a salvação para a humanidade. Então o salmista já prevê, já olha no futuro, e ele diz que desde o nascimento Jesus foi consagrado, desde o ventre. Ele diz: não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Até mesmo os discípulos abandonaram Jesus.
E Jesus, na cruz, ele passaria por uma grande tribulação, um grande sofrimento. Aí ele diz que essas pessoas que estavam em volta deles era como um boi selvagem, que o rodeava como touros, que os poderosos touros de Bazal cercaram. Homens ímpios rugia como leões ferozes, escancaram a boca contra mim, disse ele. Mas eu me derramo como água, os meus ossos todos se desconjuntaram, meu coração como a cera se derrete dentro de mim. Imagina uma cena na cruz, onde todos os nervos, todos os ossos vai se descompondo. É desta maneira que Jesus sofreu. Meu vigor secou-se como o caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocaste no pó à beira da morte. Imagina a cena da cruz, irmãos, onde o corpo do ser humano vai se descompondo como se fosse apenas barro. A sede tão grande que Jesus passou, onde ele diz: tenho sede, mas deram vinagre para ele. Ele diz: uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, transpassaram a minha mão e os meus pés. Então veja bem, Davi olha para o espaço do tempo e vendo Jesus sendo crucificado, as pessoas em volta, homens ímpios em volta, pregando as mãos de Jesus na cruz, pregando os pés de Jesus na cruz. Posso contar meus ossos, um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Aí ele profetiza que a divisão das roupas de Cristo, ele diz: dividir as minhas roupas entre si e lançaram sorte pela minha veste. Não foi o que ocorreu? Não tendo como rasgar a túnica de Cristo, eles fizeram sorteio a quem pertenceria. E ele diz ainda: tu, porém, ó Senhor, não fique longe, força minha, vem depressa em meu auxílio, salva a minha vida da espada, livra o meu ser dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões, dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. O versículo 22 em diante ele começa a dizer assim: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai e glorificai a todo vós, descendente de Jacó. Reverenciai a descendência toda de Israel. Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. Então ele prevê que Deus iria ouvir o clamor de Cristo, que iria ainda salvar, vir em sua ajuda. De ti veio o meu louvor, diz, na grande congregação, cumprirei meus votos na presença do que eu temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor, aquele que busca que a vossa vida seja longa e próspera. Tu confiaste, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. De quem que o salmista está falando? Diante de quem irão se prostrar? Diante do Filho de Deus. Pois ao Senhor pertence o reino. Deus governa nações. Todos ricos e poderosos da terra se fartarão e adorarão, e haverão de ajoelhar-se diante
de Deus todos os que desce ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Então, amados, aqui já Davi prevendo a ressurreição do próprio Messias, dizendo que todos os ricos, poderosos da terra, todos haverão de adorar, irão se postrar, porque todos descem ao pó, até todos irão para a própria sepultura. Sua descendência a eles servirão e anunciarão o Senhor às gerações futuras. E o povo que ainda não nasceu testemunhará o seu grande feito de justiça, pois Deus Todo-Poderoso fez poder e glória. Aqui Davi já olha para gerações chamada para servir a Cristo, todo o povo que ainda nem havia nascido, povo que agora se tornou servo do Senhor Jesus, que somos nós, o povo gentil que não fazia parte da descendência de Israel, serviria a Cristo, voltaria para servir a Cristo, para que este povo se tornasse a congregação eleita a servir ao Senhor Jesus. Então, amados, esse salmo é o salmo que fala sobre a cruz, sobre o sofrimento do próprio Messias. Vemos na Bíblia, no decorrer da história do povo de Deus, algum momento em que ele permaneceu em silêncio. Em nossa compreensão humana, não cabe a ideia de um Deus calado, que permanece calado diante do sofrimento do seu próprio filho. As Escrituras descrevem a fala, o direcionamento, a intervenção, a voz do Todo-Poderoso como sendo de muitas águas. Mas o fato é que o silêncio de Deus não é em vão. Existe um propósito, um processo pela qual precisamos passar. O salmista descreve de maneira profética, pois o seu lamento foi repetido cerca de 10 séculos depois pelo próprio Jesus. Ou seja, após a morte, após a vinda, após essa profecia de Davi, passaram-se 10 séculos, ou seja, 1000 anos até Jesus nascer. E após 1000 anos, Jesus repete na cruz este lamento. Estava agonizando na cruz. O Salvador sentiu-se abandonado, mas aquele não era o momento da intervenção divina, pois para que a salvação fosse consumada, era necessária a morte de Cristo. Era necessário que Cristo Jesus passasse pela morte. Sem morte, não existiria o milagre da ressurreição. Se Deus intervisse na crucificação, não haveria o triunfo sobre os mortos. Deus só fica em silêncio quando existe um processo pela qual precisamos passar para podermos crescer. Deus está em silêncio para você, meu irmão. Talvez você tenha orado e Deus permanece em silêncio. Qual é o clamor que Deus não está respondendo? Procure entender qual é o processo. Qual é esse processo inevitável que você está enfrentando? Deus trabalha no silêncio. Enquanto você pensa que Ele está distante, é o momento em que Ele está mais perto, sustentando para suportar o processo que fará você se tornar mais forte. Existem processos que muitas vezes nós precisamos passar. O salmista diz no versículo, praticamente no versículo final do capítulo 22, no versículo 25 ele diz: de ti vem a salvação do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Quer dizer, os membros
de Cristo iriam se congregar numa grande congregação. Prestariam serviço que merece mérito, são honrados. É comum ouvirmos comentaristas esportivos dizer que determinado time ou atleta foi campeão com louvor, e até mesmo um professor referindo-se ao aluno que concluiu um curso com louvor. Louvor é fazer menção dos atos dignos de honra. Louvor são feitos grandiosos, aquilo que um desempenho notório. Por isso, louvamos a Deus, porque o louvor refere-se aos feitos e às grandes coisas que fez o Senhor por nós. Quando nossas expressões são direcionadas a Deus, costumamos dar o mesmo significado ao louvor e adoração. Mas ele tem uma diferença quando ao foco. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Deus é amor. Deus é o poder. Deus é misericordioso. Deus é eterno. Não há como ter uma lista dos motivos de adoração, pois são extensas. Mas quando louvamos, fazemos isso pelo que Ele fez. Deus, Ele é magnânimo, Ele é poderoso. Ele abriu o mar vermelho, libertou o povo de Israel, livrou Daniel da cova dos leões. Então louvamos a Deus porque Ele mudou a nossa história, restaurou nossa família, trouxe libertação. Hoje podemos ser livres do jugo do pecado. Ao olharmos para a nossa história, com certeza, nós lembramos de um milagre, o grande feito, a salvação, uma porta aberta, um livramento proporcionado por Deus em nossa vida. Aproprie-se de algum motivo que você tem para louvar ao Criador. Não importa se seus motivos são pequenos ou grandes. O importante é testemunhar seus feitos, aquilo que Deus fez a seu favor. Cante louvores, renda louvores, exalte o grandioso por tudo o que Ele fez e por tudo que ainda Ele fará por você. Glorifique esse Deus. Lembre-se que Deus, Ele governa. Todos que confiam da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Esse salmo, finalzinho, no 27, 28. Então é muito comum, amado, vermos populações insatisfeitas com o governo. As reclamações vão de... todos os dias as pessoas dizem, existem buracos nas ruas, falta de medicamento. Algum culpa os governantes, dizem, o país está em crise por causa do governo. Mas, na verdade, o que precisa é que nós venhamos entregar nossa vida a Deus para governar. Que Deus governe. Muitas vezes somos incapazes de satisfazer o anseio da própria alma. A plena satisfação só acontece quando Deus assume o governo da nossa vida. Quando entregamos a Ele tudo o que somos, sem restrição. O Criador deve governar a nossa vida, pois Ele governa o universo. Toda a criação, todo o povo e nações deve render ao seu senhorio. Mas Deus está interessado em governar a nossa vida. Quando nós deixamos Deus governar a vida, Ele consertará aquilo que está necessário consertar. A alma aflita, a alma quebrantada, o caráter que muitas vezes precisa ser mudado. Deus é o próprio remédio para curar as nossas dores. Deus é um Pai
é um governador que governa a nossa vida se nós deixarmos. Você, muitas vezes, precisa deixar que Deus governe a história da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Não tente assumir sozinho a direção da sua vida, pois não somos bons governantes de nós mesmos. Somos facilmente enganados pelos nossos desejos. Somos ludibriados pelo mundo. Decida hoje, meu irmão, minha irmã, entregar a sua vida e permita que Deus seja o seu governante que te leva a vencer todos os obstáculos. Acredite nesse Deus poderoso, pois só Ele pode trazer salvação para a tua alma. Este é o Salmo, versos e prosa de hoje. Eu já não estarei gravando a oração porque Campo Grande são 4 horas e 37 minutos. Eu preciso sair para o meu trabalho. Estarei compartilhando dentro do ônibus este salmo, versos e prosa de hoje. Fique na paz, meus irmãos. Que Deus vos abençoe.